Então, vamos, meus amados, preparem-se e nós vamos estudar o livro de Daniel, capítulo 5, versículo 1. Daniel 5, 1. Oremos ao Senhor. Rei Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, eis-me aqui, meu Rei. Usa-me com graça, com autoridade, para trazer sobre seu povo a palavra que é necessário que a sua noiva venha se aperfeiçoar, venha entender que por meio dela há santificação, que a sua noiva venha se lavar pela água cujo está lhe dando e apresentando para ela. E que todos que estão me vendo, Senhor, possam entender as palavras de vida eterna desse estudo cujo o Senhor já me deu pela graça e grande misericórdia. Lhe agradecemos por tudo, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Daniel capítulo 5, versículo 1. Vamos estudar nessa noite a continuidade, obviamente, da palavra do sábado passado, que foi uma palavra muito, mas muito forte, aonde abordei acerca das grandes experiências, né, que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, teve, inclusive, com Deus. Deus precisou tratar muito esse homem. Um homem arrogante, um homem orgulhoso, um homem megalômano, ou seja, que se achava com a mania da grandeza ao ponto de se colocar na posição de Deus, pois mesmo assim, Nabucodonosor era um escolhido do Senhor. E passando por tantas etapas cujo Senhor precisou inclinar sua crista, porque há homens que são muito duros, há homens que são muito arrogantes, e para inclinar sua crista, meus amados, se é um escolhido, pois se é necessário que até Nabucodonosor se torna assim como um animal a comer da grama e ficar 7 anos nessa situação onde o Senhor precisa humilhar, então, meus amados, o Senhor age dessa forma. Quem poderá resistir ao tratamento do próprio Deus? Um orgulhoso, um Nabucodonosor, o rei da Babilônia, pode resistir a um Deus cujo, quando se mostra forte, não tem como. O que dizer? Algumas pessoas que estão me vendo e podem pensar, Pastor Cris, quem poderá inclinar a crista do meu esposo? Ele é tão duro, ele é tão arrogante, ele me persegue, mas se o Senhor fez com Nabucodonosor, então para essa pessoa é fichinha. Quem pode resistir a nosso Deus? E nós vamos ver outro tratamento hoje, que obviamente não é mais com Nabucodonosor, porque nós vamos passar agora para o filho do Nabucodonosor, o seu sucessor, né? Então, Nabucodonosor, rei da Babilônia, meus amados, foi humilhado pela mão do Senhor. Mas Nabucodonosor, como já lhe falei, era um escolhido do Senhor. E foi necessário que o escolhido se passasse por muitos processos de humilhação para que o rei reconhecesse que não há outro Deus a não ser o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego.
Então, Nabucodonosor teve um grande encontro com o Senhor, pelas experiências, não apenas pelos milagres. Por que não apenas pelos milagres? Porque não foi pelo milagre do Senhor ter poupado Sadraque, Mesaque e Abednego que assim Nabucodonosor se convenceu. Mas foi quando o Senhor o humilhou durante 7 anos. E dessa lição podemos extrair algo muito importante, que os milagres não convertem pessoa. Ajuda a revelar um atributo do Senhor, mas o milagre não converte. O que converte é o proceder e o tratamento do Senhor quando trata as raízes de um homem que assim decide entender o proceder de Deus. Ali há arrependimento, há humilhação, porque quem se levanta e diz eu sou Deus, Deus o abaixa, aonde ele precisa entender que não há outro Deus como o nosso Deus. Agora nós vamos estudar acerca do sucessor de Nabucodonosor, meus amados, chamado Belsazar. Belsazar. Não confunde com Beltesazar. Belsazar era o filho de Nabucodonosor, o seu sucessor. Amém? Beltesazar era o nome dado a Daniel na Babilônia. Entendeu? Então, são nomes muito parecidos, porém, são diferentes, personagens, obviamente, muito diferentes. E assim fala a palavra do Senhor em Daniel 5. Prepare-se, porque hoje é forte. Certa vez, o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessa taça. Então trouxeram as taças de ouro que tinha sido tomado do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvavam a deuses, não ao Deus, a deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas de repente, apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilavam. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler essa inscrição e interpretá-lo, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição nem dizer ao rei seu significado. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado e o seu rosto mais pálido. Seus nobres estavam alarmados.
Tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos nobres, entrou na sala do banquete e disse: "Ó rei, vive para sempre. Não fique assustado e nem tão pálido. Existe um homem em teu reino", disse a rainha, né? "Que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, o teu predecessor o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita." Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe diz: "Você é Daniel, um dos exilados do meu pai, o rei que ele trouxe de Judá?" Vamos falar sobre essa parte, meus amados. Tremendo. Ou seja, Beltesazar, o filho do rei Nabucodonosor, decidiu fazer um grande banquete. Só que no banquete ele usou os utensílios que eram santificados e consagrados ao Senhor Deus Todo-Poderoso, em tempo em que o rei Nabucodonosor, lembra, o seu predecessor, né? Foi até Jerusalém, destruiu Jerusalém e pegou os utensílios do templo. Entenderam? Em Jerusalém. Só que o filho teve uma péssima ideia de pegar aquilo que era consagrado ao Rei dos Reis e colocar na sua mesa, inclusive com toda a prostituição, invocando deuses que não era o Deus de Israel, e ali aconteceu o pior para esse jovem insensato. Isso mesmo, eu falaria insensato. Apareceu uma mão que começou a escrever na parede. Imagina o pavor, imagina a situação comigo. E veremos mais à frente aquilo que estava sendo escrito. Só que nenhum dos encantadores, dos adivinhos, conseguiam entender e decifrar a enigma, a não ser a esposa do rei, a rainha, lembrou que havia alguém. Obviamente, Beltesazar, ou seja, que vocês conhecem como Daniel, que tinha capacidade de assim interpretar os sonhos, revelar as enigmas, porque sobre ele estava o Espírito Santo, aquilo que para a rainha não entendeu o que era, porque não tinha o conhecimento, nem o entendimento sobre a divina Trindade. Bom, mas antes de entrar no contexto bíblico, meus amados, eu preciso levar você a entender quem era o filho de Nabucodonosor. Quem era Beltesazar? O que a história revela sobre esse novo rei? O que a história diz sobre esse rei Beltesazar? Bom, o rei, filho de Nabucodonosor, meus amados, Beltesazar, ele não conhecia o reino anterior do seu pai. Não conhecia porque, na verdade, a história diz que ele não se interessou pelo reino do seu próprio pai. Era um jovem, Beltesazar, era um jovem arrogante, era um jovem prepotente, ambicioso, ganancioso, soberbo e impuro.
Ou seja, nada prestava realmente nesse rei. Esse rei não conhecia os feitos de Daniel, não se interessou em assuntos espirituais, entendeu? Ou muito menos de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Incrível, né? Mas é a realidade. O sucessor de Nabucodonosor, estamos falando de Beltesazar, era um jovem que, na verdade, assim, segundo a história, quis apagar absolutamente tudo do seu pai, tudo do seu predecessor. Inclusive, a sua ambição quis ser ainda maior do que o seu próprio pai. Ele quis ter o poder, ele quis ter o domínio, porque, na verdade, ele usufruiu dos bens deixados da herança do próprio pai. Para vocês entenderem, é como se ele dissesse: eu não quero conselheiro do meu pai, não quero os governantes do meu pai, não quero os reis, não quero governadores e príncipes do meu pai, mas quero construir do meu jeito. Com o meu ciclo de amizade, homens da bebida, homens da festividade para governar o meu reino. Um jovem insensato. Era um jovem que quis colocar os seus amigos no poder. Isso mesmo. E, inclusive, colocou seus amigos no poder e fez um grande banquete, aonde eles foram convidados. Um banquete que, inclusive, reuniu 1000 convidados. Um grande banquete. E nesse banquete, ele reuniu não apenas os seus amigos que ele colocou no poder, mas também seus colegas, seus amigos, para beberem e festejarem com suas mulheres e concubinas. E naquele mesmo dia, amada igreja, no dia que o novo sucessor deu a festa para sua corte, imagina comigo o cenário, o dia que Belsazar assumiu, de fato, e pegou o seu cetro de rei na sua mão para assumir o reinado do seu pai, pois esse decretou abandonar, exilar todos aqueles que pertenciam à corte do seu pai. Por isso que Daniel não estava mais. Aí você fala, mas espera aí, esse jovem não se lembrava de Daniel, de Sadraque, Mesaque? Não. Nós precisamos entender o contexto histórico para nos entender por que Daniel não estava, né? E de um dia para o outro, amados, Daniel, Beltesazar, que chamavam de príncipe dos magos, príncipes dos feiticeiros, dos governadores da Babilônia, cujo era muito respeitado por Nabucodonosor, passou a se tornar um forasteiro da terra dos hebreus, considerado como um ex-escravo, livre, sem força e sem nome. Mas, mais uma vez, Daniel teve que provar o seu prestígio, a sua honra em terras babilônicas. Mas, meus amados, um terrível mal Belsazar fez na sua época, inclusive justo no início, assumindo a sua posição de rei, pois ele zombou. Ele zombou do Deus Altíssimo e o Deus Altíssimo se irou contra aquele homem cuja a mão do rei pesou sobre ele, e quando a mão do grande rei pesa sobre aquele que zomba do rei dos reis, instantaneamente a morte é certa e a correção é instantânea. E diz a palavra do Senhor a seguir
depois que houve uma escrita, depois de assim, Belsazar, o rei Belsazar, considerar o conselho da sua esposa, da rainha, em trazer Daniel. E olha o que fala a palavra do Senhor depois. Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe diz: você, Daniel, um dos exilados do meu pai, o rei, que ele trouxe de Judá, soube que o Espírito dos deuses está em você e que você é um iluminado e que tem inteligência e uma sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios e os encantadores à minha presença para lerem essa inscrição e me disseram o seu significado. Porém, eles não o conseguiram. Tentaram me falar o seu significado, mas eles não conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretação e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço e serás o terceiro em importância do governo do reino. Então Daniel respondeu ao rei: podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. Eis aqui Daniel, um profeta de verdade, um homem que não se deixava vender. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Presta atenção, porque não é o pastor Cris, mas agora eu trouxe a mensagem por parte do Eterno, palavra por palavra. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Mais uma vez, Daniel não se vendeu pelos manjares oferecidos da Babilônia. Não se vendeu por ouro e não se vendeu por prata, porque não havia ambição no coração de Daniel. Assim diz o Senhor. Daniel não era ganancioso, ou muito menos ambicioso, e não era corrupto, porque ele era excelente em tudo que fazia. E fez ao rei saber essas coisas, porque era um profeta verdadeiro. E não levava no seu embornal nem ouro e nem prata, corrompido dos deuses da Babilônia. Mas ao contrário de Daniel, assim diz o Senhor, assim faziam os falsos profetas da Babilônia, porque recebiam para profetizar. E o Senhor continua dizendo para a sua noiva: quantos profetas nessa geração têm enchido o seu embornal? Quantas profetas nessa geração têm enchido o seu embornal, a sua bolsa de couro e a sua bolsa de pano com ouro e com prata dos reis desse sistema? Quantos profetas se vendem como prostituta no leito de uma prostituição? Quantos profetas têm sido meretriz de um sistema corrompido e assim como um animal se colocam em quatro patas e dizem aos seus donos: monta-me, pode me chicotear o traseiro. Pois assim diz o Senhor, são os profetas dos dias de hoje. São como animais e prostitutos a galopar feito a animais selvagens atrás de quem possa tragar para vender o seu corpo e ganhar o seu dinheiro, porque impureza é o nome dado a esses profetas.
Assim diz o Senhor dos Exércitos. Continuamos, versículo 18, meus amados. O rei, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. E a quem queria humilhar, humilhava. Daniel está falando de Nabucodonosor como o pai dele era, né? No entanto, quando seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e sua mente ficou como a de um animal, passou a viver com o jumento selvagem e a comer capim como os bois, e o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem Ele quer. Mas tu, Belsazar, disse Daniel, seu sucessor, não te humilhaste. Embora soubesse de tudo isso, ao contrário, te exaltasse acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres, as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir e nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Uau! Assim diz o Senhor dos Exércitos para nós, meus amados. Presta atenção. Eu tive ciúme do que é meu. Ele está se referindo das taças. Eu tive ciúmes do que é meu. Pois pegaram as minhas taças de ouro e de prata que adornavam minha casa, o meu templo, a casa da servidão, a casa da adoração, e assim pegaram o que era consagrado para mim, não aos homens, para beber indignamente. Pois eu reprovo quando o homem, assim diz o Senhor, eu reprovo quando o homem pega o que é meu e destrói sem a minha autorização, quando assim passo a gostar o que o homem fez para mim. Ai daquele que destruir em uma planta só um galho sem a minha autorização, porque se eu gosto da planta, eu reivindicarei o galho que foi quebrado da planta e direi à minha casa, falta-lhe alguma taça? Quando o Senhor fala da planta, Ele está se referindo de uma pessoa, daquele que é escolhido por Ele. Por acaso Ele não nos compara como figueiras ou como videira? Então, os galhos representam aquilo que é parte de um escolhido. Assim o Senhor está falando nessa noite para nós. Pois em verdade, assim diz o Senhor, eu vos digo, observarei e irei atrás daquele que roubou e desonrou a casa do Senhor. Não é assim que farei nos últimos dias? Com os profetas e com os apóstolos e pastores ladrões que usam no meu templo e usem o meu nome santo e colocam uma placa intitulando-se de denominações, esses que roubem os utensílios da minha casa e os colocam nos seus cofres pessoais,
deixando a minha casa nua, que quando chegam os meus convidados a fim de procurar pão e água ou vinho, não encontra sequer taças para beberem na minha casa? Pois vão até minha casa, e quando chegam os meus convidados, dizem os ladrões entre eles: não temos vinhos para oferecer. Por favor, nos ofertam a uva para que a amassemos com os nossos pés no lagar, a fim de fazer vinho e bebê-lo na ceia, e depois morreremos. Não são esses, diz o Senhor, que choram nos templos pedindo dinheiro? Pois em verdade vos digo, que no dia da prestação de conta haverá mais rigor para esses do que para Belsazar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Continuamos, Daniel 5:24. Diz assim a palavra do Senhor: por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Daniel está falando. Esta é a inscrição que foi feita. Mene, mene, tekel, parsim. Mene, mene, tekel, parsim. E este é o significado, disse Daniel, dessas palavras. Mene significa Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel significa fostes pesado na balança e achado em falta. Pérez significa teu reinado foi dividido e entregue aos medos de persas. Então, por ordem de Beltesazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, escuta isso, igreja, Belsazar, rei dos Babilônios, foi morto. E Dário o Medo apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Uau, que tremendo! E eu termino com essa passagem, meus amados. Agora, vocês concordariam comigo que Belsazar, o rei Belsazar, ele foi julgado muito, mas muito severamente. Se vocês, estudando comigo, nos sábados anteriores, aquilo que Nabucodonosor fez, meus amados, comparado, talvez, àquilo que seu filho fez, você pode pensar, peraí, por que a mão de Deus pesou muito mais severamente na vida de Belsazar, o seu filho, do que Nabucodonosor? Por que haveria diferença de juízo entre esses dois reis? Quer saber por quê? Agora, preste muita atenção, porque essas palavras devem trazer muito temor. E vou lhe falar por que houve uma diferença de juízo entre Nabucodonosor, que era muito orgulhoso, e o seu filho, que era também muito orgulhoso. Porque um foi corrigido e aprendeu. Mas o outro, sabendo do acontecido com o seu predecessor, não aprendeu com os erros dele. Ou seja, Nabucodonosor pisou na bola, mas muito orgulhoso. Foi tratado. Mas por que o filho não aprendeu com os erros, sabendo que tinha um exemplo
um exemplo no final dos dias de Nabucodonosor. Por que o filho não se interessou pelas coisas espirituais, pelo Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego? Pois um foi corrigido e aprendeu, Nabucodonosor. Mas o outro, sabendo do acontecido, sabendo daquilo que o seu pai presenciou, não aprendeu com os erros dele. Pois o juízo é muito maior para os que sabem do que para os que não sabem. Eu os deixo digerir isso. O juízo de Deus é muito maior para aqueles que sabem do que aqueles que não sabem. Muito maior foi o juízo de Belsazar, que morreu instantaneamente. E Ananias e Safira? Por que você acha que o juízo foi fulminante? E por ter mentido ao Espírito Santo, quando tinha Pedro, o apóstolo, como líder e cobertura, por que Deus os matou? Porque morreram em tempos da graça. Quer saber por quê? Porque conheciam a verdade e conheciam muitas coisas acerca da palavra de Deus, porque tinham um grande líder ao lado deles. Pois prestem muita atenção, amada igreja. Você saber da Bíblia e não aplicá-la trairá maior juízo sobre suas vidas do que não ter conhecido a verdade. Todas as oportunidades, todos os exemplos, todas as correção, tratamento que Deus permitiu no nosso redor, ou nas nossas vidas, ou nas experiências cujo nós estamos lendo na palavra do Senhor, de homens que erraram, mas que assim se consertaram, porque isso são ensinos para nós hoje não repetir, pois isso deve ser considerado como lições dignas de gerar mudanças em nós. Belsazar, meus amados, não aprendeu a lição e não quis considerá-la. Quem dera que esse rei insensato Belsazar fosse corrigido como Nabucodonosor. Quem dera, ou seja, com dor e sofrimento. Por acaso Belsazar sofreu? Foi moído por Deus? Foi humilhado no seu reinado? Não, nem teve tempo. O juízo divino foi a morte para esse rei insensato, a morte súbita. Para todos os que, sabendo, fazem aquilo que desagradam a Deus, serão severamente corrigidos no dia do julgamento. Assim diz o Senhor. E a pior correção, e a mais severa, e o mais severo juízo, enquanto esses homens estão vivos, é deixá-los nas suas práticas, sem permissões de dores, sem dificuldade e sem que Deus os humilhe. Porque se isso lhes sucederia, talvez se arrependeriam. E às vezes, nem Deus quer que eles se arrependam. E eu termino, meus amados, que quando Deus abandona alguém às suas próprias concupiscências, essa pessoa recebe o pior juízo. Romanos 1:24 diz:
pero que também Deus os entregou à concupiscência do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Meus amados, vocês querem se salvar? Conheça a verdade. Porém, conhecendo a verdade, se retroceder e assim, como o filho do Nabucodonosor, que se achava o dono de tudo, o sábio, o entendido, muito seguro de si, a querer viver do jeito dele, a descartar os conselhos de um homem que não foi perfeito, obviamente que não, mas que aprendeu. Pois esse pagou muito caro. Existe um pouco de Belsazar dentro do seu coração. Quantas palavras tu tens recebido? Quantas instruções tens tu recebido por parte de Deus? E aí? Provocou alguma coisa em você? Seu redor reconhece que realmente você mudou? Ou sua religiosidade é ainda tão grande, que até o dia de hoje o que te interessa são as folhas, o pleno conhecimento e não a vida de intimidade com o Espírito Santo que deseja agir em você para trazê-lo ao arrependimento, assim como ele fez com Nabucodonosor. Aprende daquilo que se fala às terça-feira e o sábado e colocas em prática. Feche os seus olhos. Meu Rei amado, obrigado, Rei, por essa linda palavra. Lhe agradecemos de todo o nosso coração, porque certamente temos conhecimento daquilo que hoje está certo e daquilo que não está certo. Instrui esse povo, Senhor, cada dia mais, e que o temor do Senhor os mantenha firme, para que não se torne assim exemplo desse jovem insensato, cujo o desagradou em querer viver como achava que a vida era, do jeito dele e não do jeito do Senhor. Lhe agradeço por essa linda palavra. Amém e amém.